boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente da Câmara e estender meus cumprimentos a todos os vereadores e as pessoas aqui presentes. Bom, me foi solicitado para vir a essa casa, a qual eu parabenizo vocês por uma brilhante casa, e espero que aqui a cabeça das pessoas que nela labutam consigam resolver parte dos problemas que a população sempre solicita, e que Deus abençoe vocês por esse brilhante trabalho que vocês fazem. Bem, o que me pediram para falar é sobre a nossa atividade agora aqui também no município de Itaió. Mais uma vez, se os senhores não sabem, mas no passado fui eu que, trabalhando na Perdigão por 19 anos, aqui ajudei a trazer, fui a pessoa que trouxe praticamente para cá a Perdigão naquela época. Eu era muito jovem ainda, não tinha nenhum cabelo branco, mas aqui eu vim encontrar um velho amigo do meu pai, que foi o seu Ademar, se não me engano, o Valdemar, que era agente do Banco do Brasil, e naquela época a Companhia Iense e eu, por ter trabalhado lá, nós iniciamos aqui a exploração avícola, e depois, como fui para Perdigão, a Companhia Iense não tinha mais condições de tocar, me vi no compromisso de atender ao seu Valdemar e vir aqui e buscar para essa região toda essa pujança que foi a avicultura nesse município. Bom, por que a Perdigão saiu daqui? Saiu por uma questão de logística, de transporte muito caro, e de ter conseguido lá, com a junção das duas empresas, buscar produtores mais perto, porque a atividade é uma atividade que cada vez mais os custos são elevados, principalmente pelo transporte. O que custa o frango, na verdade, é ração, custa 70% do frango, e dentro de 70%, o segundo item maior é o transporte. O transporte do frango em si é um limitante da exploração. E para Santa Catarina nós temos um outro agravante, que é a questão dos insumos para a ração, milho e soja. Então, como a empresa conseguiu arrumar lá, abandonou o pessoal aqui, que eu não vou discutir a questão, porque não me cabe. Nós buscamos, junto com o atual prefeito, o ex-prefeito, outras pessoas, na época que estava aqui no comando da SDR, e várias vezes fui lá em Itaiópolis para tentar uma alternativa de achar um espaço para levar esse frango para lá. Na época foi me dito que não queriam. Primeiro queriam, vieram aqui, sentaram, nós fomos lá em Joaçaba com a Tyson, eu e a Tyson junto lá para negociar. Mas eles estavam com medo de um passivo da integração velha, na época não queriam. Esse momento passou. Em seguida houve lá em Jaraguá do Sul, a Marfrig fechou o frigorífico lá, que abatia 150 mil, então sobrou um monte de produtores na região de Rio Negrinho, Corupá, Mafra, ali para baixo, que eles aí passaram para trás. E nós perdemos a oportunidade de embarcar no cavalinho que estava passando. Então, depois disso, me disseram, não queremos. Mas quando o Perdigão definitivamente largou, eu ainda insisti, fui lá mais 2, 3 vezes, levei o pessoal, fomos por Santa Terezinha para um lado, voltamos para o outro, saímos de madrugada, voltamos, fomos lá bater na porta, pedir para ver se não conseguimos acertar um pacote, na qual a Galos entraria com a fábrica de ração, que era o empecilho maior,
para trazer aqui, e nós fornecíamos para ele o pintinho, e, enfim, fazer um complô aí para a gente poder absorver os integrados. A Tyson é uma empresa americana que analisa números, como toda empresa particular, e ela é muito exigente e tem um mercado mundial. Hoje a Tyson é a maior produtora de genética do mundo, inclusive a BRF precisa da Tyson para produzir frango, porque as avós, quem produz é a Tyson, através da COB do Brasil. E eles têm hoje cerca de 70% a 80% da genética de aves do Brasil é da COB, e mais, eles estão no mundo todo. Então é uma empresa muito conceituada, mas também exigente. A gente conseguiu, de tanto lutar, indas e vindas, etc., eles disseram, ó, nós aceitamos fazer a parte daqueles integrados, aqueles que estão devidamente enquadrados dentro das exigências do Ministério da Agricultura, que é Fátima, IBAMA, toda essa questão. Nós vamos fechar um acordo para 6 meses, porque nós entendemos que o custo de transporte é muito alto. Então, se você conseguir viabilizar esse trajeto por aqui, muito bem, senão tem que descontar esse frete do produtor. Então nós aceitamos a proposta, brigamos por centavinhos e conseguimos começar, que era o principal medo deles, que não se conseguisse produzir de acordo com as exigências que eles têm. Bem, nós começamos, já retiramos vários lotes aqui de produção, foram muito bons em qualidade, em resultados ou técnico, porém, parte desse resultado se deve ao transporte, que são. Hoje nós não podemos passar por aqui. Essa estrada que encurtaria 200 quilômetros, ida e volta, praticamente 200 quilômetros, porque nós temos que fazer uma conta que nossos produtores estão daqui para lá, a grande maioria ou aqui em redor, eles têm que voltar lá no BR-470, subir até no Patuci e depois chegar lá. Então nós conseguimos acertar e já estamos trabalhando, já fizemos a primeira rodada de um jogo, que nós temos que combinar o resultado, o número de aviários com o transporte. Nós destinamos 3 caminhões grandes que levam até 600 caixas, e isso corresponderia a 4.800 aves, mas nós não conseguimos passar por aqui, por 2 detalhes. Primeiro, tem a serra lá, que nós estamos pleiteando junto ao governo. O governador, ainda na última visita que esteve aqui, me disse que os projetos estão sendo finalizados e que ele vai destinar 3 milhões de reais para aquela serra lá. E a outra é a ponte, que não permite que o caminhão passe por baixo, porque ela é um pouco baixa. Ela é mais baixa do que as pontes normais. Então precisaria levantar essa ponte, pelo menos meio metro, para o caminhão passar. E além disso, dá uma arrumada na estrada geral. E quem tem transporte, é dono de caminhão, sabe que estrada ruim, caminhão pesado, não é fácil transportar. A Tyson já sinalizou que ela assumiria os outros, mas eu pedi um pouco de paciência para a gente ver se o resultado serve para nós, tá? Se serve para o produtor e para nós também. E nós temos uma empresa que eu tenho sócios, que pagamos impostos, que estamos dentro de um regime de caixa, e que a gente precisa ver se sobra alguma coisa. Então, o que nós estamos fazendo agora, nós mostramos hoje o nosso integrado, e, aliás, quero dizer aqui para vocês que se todos fossem igual a ele, certamente não teria problema, porque o resultado dele é bom. Na agricultura, como tudo hoje em dia, quem trabalhar e cuidar direito, sobra alguma coisa. Quem achar que
Não é assim, é difícil sobrar, né? Vocês sabem que o produtor de leite é assim, o produtor de arroz, enfim, o dono de empresa que não cuidar direito da empresa, todos eles, se não cuidar bem, a coisa pega. Então, há possibilidade de nós dobrar? Sim, espero que sim. A semana que vem eu devo estar indo para Curitiba para sentar com eles lá para ver se a gente pode dobrar. Mas eu não posso aumentar mais 20, eu preciso aumentar mais 48, né? Por causa das cargas, para fechar as cargas. Senão, o que eu ponho num galpão tem que fechar 3 caminhões para compensar o frete. Então, os primeiros nós começamos alojando 12.500 áreas e agora nós podemos aumentar mais 1.000, por aí. Que é um número que fecha as cargas. Que não é o problema outro, o problema é fechar as cargas. Então, os insumos, eles também estão trazendo de fora. E a gente fabrica, só fabrica para eles. Então, nós estamos dando assistência técnica, tudo, eles também estão vindo aqui, são empresas sérias. Não tem por que nós não trabalhar direito e a coisa acontecer certa. Eu dependo dos produtores e eles também vão depender de nós estar fazendo a coisa certa, fazendo a ração certa, etc. Mas o que eu acho que os senhores, com certeza, podem me ajudar, no sentido de que nós, os municípios aqui dessa região, devíamos nos enganjar para abrir essa estrada. Eu tenho um mapa aqui, se os senhores forem ver, essa estrada, estão fazendo uma estrada lá de Papanduvas a sair no município de Itaiópolis, que praticamente não liga nada. Porque antigamente alguém lá assinou o negócio, foi feito. Para nós, e eu sei que aqui tem empresário que também tem transporte que leva muito para São Paulo, seria muito importante abrir esse trajetinho aqui que saísse lá na BR-116. Ou se Santa Terezinha quer mais por baixo, para ser Itaiópolis, para nós não interessa, desde que saia a estrada. Isso diminuiria 100 quilômetros para ir de Itaió a Curitiba. Isso é muito importante para todo mundo. Curitiba tem o Ceasa. O Ceasa se planta verdura, se planta um monte de produtos agrícolas que poderiam estar sendo feitos nessa região, principalmente Santa Terezinha. Só não vem para cá porque não tem estrada. Então, a força do município, da região, de todos os municípios aqui, teríamos que lutar para a gente poder ligar esse asfalto. O governador está sabendo, nós estamos batendo nas portas, os deputados estão, o Hugo também está, o prefeito, enfim. Mas eu acho que a força aqui da Câmara nos auxiliaria muito. E isso ia deixar um resultado de mais de R$ 1.500 para cada produtor, se nós furássemos a estrada aqui. Mais de R$ 1.500 reais por produtor, se nós pudéssemos importar 200 quilômetros por caminhão, que são 600 quilômetros. Se nós ainda botar mais 50, seriam 1.200 quilômetros por dia, que custa R$ 2,30 ao quilômetro. Esse caminhão grande cobra isso. É esse o tal. Então, a gente gostaria de estar pagando esse dinheiro para os produtores. Infelizmente, nós não podemos pagar, porque também não sobra nem o café para nós. Então, essa é a condição. Nós também trabalhamos, já estamos há bastante tempo aqui em Itaió, com vários produtores de ovos férteis. Nós também estamos abrindo uma frente para a produção de ovos comerciais. Vamos alojar no Mirim, dia 25, o primeiro lote de matriz, ovos comerciais para essa região. Nós precisamos 12 galpões, 12 produtores para a produção de ovos comerciais, não é ovos férteis. Nós também estamos atrás de mais 4 ou 6 produtores de ovos férteis. Então, nós estamos trabalhando um pouco esse negócio.
Só que não é assim, porque tem investimento, tem uma série de coisas e tal. Na postura comercial, vai ter o produtor que vai recriar a matriz, está acertado já lá no mirim, um bem isolado, que a gente não quer fazer uma misturança, porque a gente tem uma responsabilidade técnica muito forte, né? E a gente sabe que nós não queremos exigir do produtor que ele gaste e depois não tenha retorno, que a consciência sempre trabalha com o produtor, sei como é que é, mas a gente precisa ir entrando nisso. A gente vê um espaço ainda para produzir ovos comerciais aqui nessa região, aproveitando uma estrutura que eles já têm, e aproveitando a mão de obra e aproveitando a estrutura existente. Então, a gente está tentando viabilizar esse conjunto de coisas, porque a fábrica de integração já existe e ela pode produzir também essa ração para essas outras áreas. Esse é o nosso desejo. A gente conta com a colaboração dos vereadores, de toda a classe política e a classe social também, porque acho que o nosso produtor merece também isso. Me dói no coração de ver, hoje ainda, para vocês terem uma ideia, me ligou um ex-deputado estadual aqui, que é ainda de Pouso Redondo, lá de Brasília, falou: Clóvis, o senhor não pode pegar ali em Ibirama, tem 22 caras ali que estão sem fazer nada. Me ligou, ele estava junto lá a hora que ele me ligou. Tem 22 caras ali que estão sem fazer nada. Falei: olha, é longe, eu tenho um compromisso aqui com o pessoal da região ainda, mas se eu pudesse pegar, eu pegaria. Agora não posso te prometer nada. Então a condição é mais ou menos essa. É difícil, mas nada é impossível. Com a ajuda dos senhores, com certeza nós vamos fazer. E isso eu vou dizer para vocês, faz muito bem para essa região, essa estrada aqui, mais do que vocês pensam. Porque nós temos todo dia caminhão que vai para o Paraná, que passaria aqui encurtando 100 quilômetros, faz bastante bem para o nosso bolso. Então eu desejo dizer aos senhores que a força de vocês será muito bem-vinda. Muito obrigado.